Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Vitor Faz aqui, de novo com o GP às 10, ainda repercutindo o GP da Hungria desse fim de semana, que foi uma corrida, diria eu, que superou expectativas, não foi tão louca quanto a da Alemanha, mas mesmo assim teve aquele quê de imprevisibilidade, aquela tensão até o fim, e enfim, uma corrida que foi decidida na base da estratégia. O Hamilton ganhou basicamente porque ele fez o segundo pit stop, e isso deixou a Red Bull sem reação. O Verstappen precisou ficar comprometido à estratégia de um pit stop e não conseguiu se segurar, não conseguiu ter ritmo suficiente para segurar o Hamilton até o fim. É muito curioso como o Hamilton fez funcionar essa estratégia. Então eu vou dar uma explicadinha aqui, partindo do princípio que você que está assistindo não sabe como o Hamilton fez essa estratégia funcionar. Basicamente funcionou porque o Hamilton tinha, na altura da volta 49, uns 40 segundos de vantagem sobre os carros que vinham atrás. O Hamilton e o Verstappen estavam muito na frente do terceiro colocado, que era o Leclerc naquele momento. Isso basicamente deu um pit stop de graça para o Hamilton, porque ele conseguiu fazer o pit stop, voltou com pneus novos e sem o prejuízo de perder posição de pista. Sempre lembrando que existe uma diferença enorme de rendimento entre um pneu novo e um pneu gasto na Fórmula 1. A gente só não tem corridas de múltiplos pit stops na atualidade, porque é muito difícil ultrapassar com... Quer dizer, não muito difícil, mas é sim difícil ultrapassar com os carros atuais. Então, muitas vezes um pit stop extra representa muito mais uma perda de tempo do que um ganho. Sem um carro colado no terceiro lugar, o Hamilton conseguiu fazer essa parada, e como o Verstappen estava imediatamente à frente, não houve o que fazer. O Verstappen não poderia parar na mesma volta que o Hamilton, porque o Verstappen estava na frente, quando então já tinha passado da entrada dos boxes quando o Hamilton entrou, e não tinha como parar uma volta depois, porque a volta de saída do Hamilton foi boa demais, já foi mais de um segundo mais rápida, e isso impedia o Verstappen de sair dos boxes na frente. Então, o Verstappen teve que se comprometer com essa estratégia. A questão é que toda essa situação poderia ser muito bem evitada, como eu disse, se alguém estivesse próximo do Hamilton, pelo menos um pouco próximo, dentro dessa janela de 20 segundos. Esse alguém poderia ser a dupla da Ferrari, que decepcionou na Hungria, não tem outra palavra. A Ferrari foi bem na Hungria em 2017 e 2018, só que a questão é que o cenário de 2019 é muito diferente. A Ferrari só é forte em pistas de alta velocidade, e esse definitivamente não é o caso na Hungria. Não é por acaso que o Leclerc e o Vettel ficaram 1 minuto atrás na altura da bandeira quadriculada. Só que a Ferrari é a Ferrari, a gente já se acostumou a não criar expectativas com a Ferrari. Mas seria muito mais fácil se um outro piloto tivesse ficado próximo desse pelotão dianteiro. E esse outro piloto é o Pierre Gasly, que tem exatamente o mesmo carro que o Verstappen e, pela segunda vez em um mês, terminou uma corrida uma volta atrás. Já tinha acontecido lá na Áustria, quando o Verstappen venceu, e aconteceu de novo na Hungria com um rendimento muito abaixo das expectativas. Se o Gasly fosse minimamente competitivo, detalhe, estou dizendo minimamente, eu não estou dizendo competitivo como o Ricciardo era, ou seja, ficando um pouquinho atrás no máximo. Se o Gasly conseguisse ficar dentro dessa janela de 20 segundos atrás do Verstappen, que já seria uma vantagem, um déficit considerável, o Gasly já estaria fazendo o suficiente para impedir o Hamilton de fazer essa estratégia funcionar. Porque o Hamilton ia perder tempo para passar o Gasly, evidentemente, mas como esse fim de corrida era basicamente um time trial, ou seja, o Hamilton tinha 20 voltas para tirar 20 segundos do Verstappen, qualquer perda de tempo que o Hamilton tivesse poderia ser fatal. Ou seja, se o Gasly consegue segurar o Hamilton por 1 ou 2 voltas nesse cenário, isso já deixa a vitória na mão do Verstappen. Então acabou sendo muito custoso. Sem ninguém no meio do caminho, o Hamilton impediu a volta mais rápida naquele trecho da corrida, e quando chegou a hora de fazer a ultrapassagem foi fácil, porque o Verstappen estava com o pneu acabado e não tinha o que fazer. Tanto que o Hamilton passou por fora na curva 1 com grande facilidade. Esse cenário todo é muito curioso porque é a primeira vez em que o Gasly, além de se prejudicar, ele indiretamente prejudica a equipe como um todo. A gente já falou muito de como a carreira do Gasly está correndo sério risco na atualidade, porque a gente não sabe se até quando vai a paciência da Red Bull, a gente não sabe se ele vai conseguir ficar lá até o ano que vem, ou quem sabe até o fim desse ano, do jeito que as coisas estão indo. Esse resultado acaba sendo um pouco uma pena, porque o Verstappen
merecia a vitória, apesar de que o Hamilton também merecia, qualquer um dos dois que vencesse ia ser um vencedor muito merecido. O Hamilton fez um corridão nas voltas finais, isso precisa ser dito, mas é uma grande pena para a Red Bull, porque a Red Bull deixou de somar pontos muito importantes. Nesse cenário que eu disse, de o Gasly ser competitivo e conseguir um terceiro lugar e, consequentemente, ajudando o Verstappen a ser o primeiro colocado, a Red Bull soma 40 pontos numa tacada só. Isso com a Ferrari, nesse cenário, somando 22. Ou seja, a diferença que antes da corrida era de 44 pontos ia cair em 18, de uma vez só, quase metade. É um número muito considerável. Do jeito que as coisas andaram, a gente teve o Verstappen em segundo, o Gasly em sexto, Ferrari em terceiro e quarto, e com a volta mais rápida do Verstappen, isso significa que as duas equipes somaram 27 pontos. Ou seja, a diferença fica estacionada em 44 pontos, isso em uma corrida em que a Red Bull teve clara vantagem sobre a Ferrari e devia sim ter cortado a diferença. E agora, partindo para duas corridas que devem ser amplamente favoráveis à Ferrari, em pistas de alta velocidade, na Bélgica e na Itália, Spa e Monza, em que a Ferrari deve até brigar pela vitória se não fizer cagada. E claro, isso dificulta muito a missão da Red Bull no Mundial de Construtores. A Red Bull precisa muito desse segundo lugar, muito por questão de premiação. Sempre é importante lembrar que o Mundial de Construtores do segundo para baixo não é uma questão só de o segundo colocado é o primeiro derrotado. Importa muito sim terminar em segundo e em terceiro, ainda mais para a Red Bull, que nesses últimos anos, de 2017 para cá, sempre terminou em terceiro. Ia ser muito importante até para dar um gás para essa parceria com a Honda chegar logo sendo o segundo no Mundial de Construtores. Resta ver o que vai acontecer, se o Gasly vai acordar para a vida, se o Verstappen vai manter essa fase mágica e até onde essa equipe vai conseguir chegar. Tá certo, gente? Muito obrigado por acompanhar o vídeo de hoje. Se inscreve aí embaixo no canal, aperta no sininho, faz aquelas coisas todas. E, enfim, até a próxima. Tchau!